Nunca procure o que está enterrado no pomar, Mariana. Me prometa. Essas palavras, sussurradas com uma dor que eu nunca tinha visto nos olhos do meu marido Eduardo, ecoaram na minha mente durante 23 anos. Eu prometi. Não porque entendi, mas porque eu o amava demais para questioná-lo quando ele claramente não conseguia explicar. O pomar ficava nos fundos da chácara que Eduardo havia comprado 2 anos após nosso casamento, em Campos do Jordão. Uma propriedade que ele visitava religiosamente todo mês, sempre sozinho, sempre voltando com os olhos vermelhos e um silêncio que durava dias. Mas agora Eduardo se foi. Um aneurisma cerebral o levou enquanto dormia, aos 58 anos, deixando-me viúva aos 55, com uma filha de 24 anos chamada Luísa e um buraco no peito onde costumava morar a certeza de que eu conhecia o homem com quem compartilhei minha vida. Senhora Ventura, a voz da advogada doutora Mônica me trouxe de volta ao presente. Estávamos em seu escritório 3 semanas após o enterro, rodeadas de papéis que transformavam uma vida inteira em números e assinaturas. Há um item no testamento que precisa de atenção especial. Ela deslizou uma caixa de veludo azul pela mesa. Dentro, uma chave antiga de ferro forjado com um laço de fita rosa desbotada e um envelope lacrado com cera vermelha, meu nome escrito na letra tremida que Eduardo desenvolveu nos últimos anos. O que é isso? Seu marido deixou instruções muito específicas. Esta chave abre um cofre enterrado na propriedade de Campos do Jordão. Ele pediu que a senhora só abrisse o cofre pessoalmente e apenas após ler a carta. A chácara, o pomar, o segredo que ele carregou por mais de 2 décadas. Há outra questão delicada, doutora Mônica continuou ajustando os óculos. Os irmãos do seu marido entraram com uma contestação do testamento. Eles alegam que a propriedade em Campos do Jordão foi comprada com dinheiro de uma herança familiar que deveria ter sido dividida. Os irmãos, Renato e Gustavo Ventura, 2 homens que eu encontrei menos de 10 vezes em quase 23 anos de casamento. Eduardo os mantinha à distância com uma determinação que eu nunca entendi completamente. A propriedade tem algum valor especial? Perguntei genuinamente confusa. A chácara era modesta, bem cuidada, mas certamente não parecia valer uma disputa judicial. Doutora Mônica hesitou. Recentemente, sim. A região está sendo desenvolvida para turismo de luxo. Incorporadoras estão oferecendo valores significativos por terrenos naquela área. A chácara do seu marido, especificamente, tem uma nascente natural que a torna extremamente valiosa. Estamos falando de alguns milhões. Milhões! Por uma chácara que Eduardo visitava para cuidar de árvores frutíferas e chorar sozinho. Com dedos trêmulos, rompi o lacre de cera e desdobrei a carta. Minha amada Mariana, se você está lendo isso, então finalmente chegou a hora de quebrar minha promessa para que você possa quebrar a sua. Vá ao pomar. Debaixo da cerejeira maior, aquela que plantei no primeiro ano, há um cofre de metal. Esta chave o abre. Lá dentro está a verdade que eu deveria ter contado há 23 anos, mas nunca encontrei coragem. A verdade sobre por que eu chorava, sobre por que eu precisava daquele lugar, sobre a filha que perdemos antes de Luísa nascer. Eu sei que você nunca esqueceu. Eu também não. A diferença é que eu transformei minha dor em algo que espero que você entenda como amor. Me perdoe por ter guardado isso sozinho por tanto tempo. Eternamente seu, Eduardo. A filha que perdemos. As palavras me atingiram como um suco no estômago, trazendo de volta memórias que eu havia enterrado tão fundo quanto Eduardo aparentemente enterrou aquele cofre. 24 anos atrás, eu estava grávida de 6 meses. Uma menina. Íamos chamá-la de Aurora. Então, numa noite de tempestade, acordei com dores e sangue, e quando amanheceu, a Aurora tinha ido embora antes mesmo de conhecer o sol. O luto quase destruiu nosso casamento. Eu me fechei. Eduardo se afastou. Passamos meses como fantasmas na mesma casa, até que um dia ele chegou dizendo que havia comprado uma chácara em Campos do Jordão, um lugar para recomeçar, ele disse. Um ano depois, engravidei de Luísa e a vida seguiu em frente.
Ou assim eu pensei. Preciso ir a Campos do Jordão, disse a advogada, guardando a carta no bolso. Hoje. A chácara estava exatamente como eu lembrava das poucas vezes que a visitei. Uma casa de madeira e pedra, cercada por jardins bem cuidados, e nos fundos o pomar, que Eduardo tratava como um santuário sagrado. Uma mulher de uns 70 anos me esperava na varanda. Cabelos brancos presos num coque, avental florido, olhos que pareciam carregar décadas de segredos. Dona Mariana, disse ela, descendo os escados para me receber. Eu sou Zilda. Cuidei desta propriedade para o senhor Eduardo por 22 anos. Ele me disse que a senhora viria. Ele te disse? Há 6 meses, quando recebeu o diagnóstico. Ela deve ter visto a confusão no meu rosto, porque completou gentilmente. O senhor Eduardo sabia que estava doente. O aneurisma foi detectado cedo, mas era inoperável. Ele escolheu não contar para não preocupá-la. Mais segredos, mais camadas de uma vida que eu pensava conhecer. Ele passou os últimos meses preparando tudo. Dona Zilda continuou, guiando-me para dentro da casa. O interior da casa me surpreendeu. Não era a construção rústica que eu imaginava. Cada cômodo havia sido decorado com fotografias. Eu em diferentes fases da vida, Luísa crescendo, nosso casamento, nossas viagens. Mas havia outras fotos também. Ultrassons, roupinhas de bebê informadas, sapatinhos cor-de-rosa preservados em redomas de vidro. O quarto de Aurora, disse Dona Zilda suavemente, abrindo uma porta no final do corredor. Entrei e minhas pernas fraquejaram. Era um quarto de bebê completo. Berço branco com móbile de estrelas, papel de parede com nuvens suaves, prateleiras com bichinhos de pelúcia, tudo preservado impecavelmente, como se esperasse uma criança que nunca chegaria. O senhor Eduardo montou este quarto no primeiro ano. Dona Zilda explicou. Disse que a Aurora precisava de um lugar no mundo, mesmo que nunca tivesse pisado nele. Ele vinha aqui todo mês, sentava naquela cadeira de balanço e conversava com ela. Lágrimas escorriam pelo meu rosto sem que eu conseguisse contê-las. 23 anos. Durante 23 anos, meu marido havia mantido um santuário para nossa filha perdida, carregando sozinho um luto que eu achava que tínhamos superado juntos. O pomar. Eu consegui dizer. Preciso ver o pomar. Dona Zilda ascendiu e me conduziu pelos fundos da casa. O pomar se estendia por quase 1 hectare. Fileiras organizadas de macieiras, pereiras, pêssegos, e no centro, majestosa e solitária, uma cerejeira enorme, seus galhos formando um dossel natural sobre um banco de pedra. Ele plantou uma árvore para cada ano. Dona Zilda explicou. 23 árvores para 23 anos sem ela. A cerejeira foi a primeira. Está plantada exatamente sobre... Ela não precisou completar. Eu sabia. A cerejeira estava plantada sobre o lugar onde Eduardo havia enterrado sua dor. E agora, eu precisava desenterrá-la. Antes que eu pudesse dar mais um passo, o barulho de carros na entrada interrompeu o momento. Dona Zilda olhou pela janela da casa e seu rosto endureceu. Os irmãos dele. E trouxeram gente. Renato e Gustavo Ventura marcharam pela propriedade como se já fossem donos. Renato, o mais velho, tinha os mesmos olhos castanhos de Eduardo, mas sem nenhum traço da gentileza que eu amava no meu marido. Gustavo era mais baixo, nervoso, sempre meio passo atrás do irmão. Com eles vinha um homem de terno que gritava advogado e outro que carregava equipamentos de medição, provavelmente um avaliador. Mariana? Renato disse meu nome sem nenhum calor. Vejo que não perdeu tempo em vir reclamar o espólio. Esta propriedade era do meu marido, agora é minha. Isso está em disputa. O advogado dele se adiantou estendendo um documento. Temos uma ordem judicial para a avaliação do imóvel enquanto a contestação do testamento é analisada. Peguei o documento, mãos tremendo de raiva mais do que de nervosismo. Com que base vocês contestam? Eduardo usou o dinheiro do meu pai para comprar este lugar. Dinheiro que deveria ter sido dividido entre os 3 filhos. Seu pai morreu há 30 anos. Por que levantar isso agora?
Renato sorriu, um sorriso frio de predador. Agora este terreno vale alguma coisa. Uma incorporadora está oferecendo 4 milhões pela propriedade inteira. Queremos nossa parte justa. 4 milhões. Agora eu entendi a súbita preocupação fraterna. Vocês nunca se importaram com Eduardo em vida. Não venham fingir que se importam com justiça agora. Sentimentos não pagam contas. Renato olhou ao redor com desdém calculado. Este lugar é só mato e árvore velha. Não tem valor sentimental nenhum. A incorporadora vai derrubar tudo e construir um resort. Derrubar. O quarto de Aurora, o pomar, a cerejeira que guardava 23 anos de lágrimas do meu marido. Saiam da minha propriedade. Ainda não é sua propriedade, o advogado deles corrigiu. Até a justiça decidir, temos direito a acesso para a avaliação. O avaliador já estava tirando fotos, medindo distâncias, anotando em sua prancheta. Cada flash da câmera parecia uma violação do santuário que Eduardo havia construído. Meu telefone tocou. Luísa. Mãe, o que está acontecendo? Os tios me ligaram dizendo que você está em Campos do Jordão tentando esconder bens do inventário. Meu estômago afundou. Eles já tinham chegado à minha filha. Luísa, não é nada disso. Seu pai deixou esta chácara para mim e seus tios estão tentando tomar. Eles disseram que seu pai comprou isso com dinheiro que não era dele, que você sabia e ajudou a esconder. Isso é mentira. Então por que você nunca me contou que esta propriedade existia? Por que o papai vinha aqui sozinho todo mês? Eu não tinha resposta. Pelo menos não uma que pudesse dar por telefone. Vem até aqui, Luísa. Preciso te mostrar uma coisa. Algo que seu pai deixou para nós duas. Silêncio do outro lado. Depois um suspiro. Os tios me convidaram para jantar hoje. Querem me explicar o lado deles. Luísa, vou ouvir todo mundo antes de decidir qualquer coisa, mãe. É o justo. Ela desligou. Olhei para Renato, que observava minha conversa com satisfação mal disfarçada. Sua filha parece uma moça sensata, comentou. Tenho certeza de que ela vai entender que um acordo amigável é melhor para todos. Eu não respondi. Apenas esperei até que eles terminassem sua avaliação e fossem embora, prometendo voltar com mais documentos, mais exigências, mais ameaças veladas. Quando o barulho dos carros finalmente desapareceu, Dona Zilda se aproximou. Dona Mariana, há algo que a senhora precisa ver antes de abrir o cofre. Algo que o senhor Eduardo me pediu para mostrar apenas se os irmãos dele aparecessem. Ela me levou até um pequeno escritório nos fundos da casa que eu não havia notado antes. Dentro, um arquivo de metal com dezenas de pastas organizadas por ano. O senhor Eduardo era meticuloso, Dona Zilda explicou. Guardava tudo: recibos, contratos, extratos bancários. Ele sabia que os irmãos viriam um dia. Sempre soube. Abri a primeira pasta. Documentos mostrando a compra da propriedade, financiada integralmente com economia própria de Eduardo e o empréstimo bancário que ele levou 10 anos para quitar. Nem de um centavo de herança familiar. Mas havia mais. Uma pasta vermelha, separada das outras, etiquetada como Renato e Gustavo. O que é isso? Proteção, Dona Zilda disse simplesmente. O senhor Eduardo passou anos reunindo informações sobre os irmãos. Dizia que homens assim sempre deixam rastros de suas maldades. Dentro da pasta, encontrei documentos que me fizeram perder o fôlego. Registros de sonegação fiscal das empresas dos irmãos, contratos fraudulentos e, o mais chocante, provas de que Renato e Gustavo haviam falsificado o testamento do próprio pai 30 anos atrás para excluir Eduardo de qualquer herança. Eduardo não tinha roubado dinheiro nenhum. Ele é quem tinha sido roubado. Por que ele nunca denunciou? Porque não queria vingança, Dona Mariana. Queria paz. Mas ele sabia que a senhora poderia precisar dessas informações um dia. Para proteger o que importa, ele dizia. O que importa. O quarto de Aurora, o pomar, a cerejeira. 23 anos de amor silencioso. Preciso abrir o cofre, disse eu, guardando a pasta vermelha. Agora. O sol estava se pondo quando eu cheguei à cerejeira. Suas flores tinham caído há semanas, mas os galhos ainda formavam um abraço protetor sobre o banco de pedra onde Eduardo deve ter passado centenas de horas. A terra ao redor da árvore estava coberta de grama bem cuidada, mas eu sabia onde cavar. Dona Zilda me trouxe uma pá
e, com cuidado quase reverencial, comecei a remover camadas de terra até encontrar metal. O cofre era maior do que eu esperava. Uma caixa de aço inoxidável selada contra a umidade, do tamanho de uma mala pequena. A chave de ferro girou com surpreendente facilidade, como se tivesse sido lubrificada recentemente. Eduardo, preparando tudo até o fim. Abri a tampa e meu coração parou. Dentro, preservados com um cuidado museológico, estavam os fragmentos de uma vida que nunca aconteceu. O primeiro sapatinho que compramos quando descobrimos a gravidez, cor-de-rosa com lacinhos brancos. Eu achava que tinha sido jogado fora no hospital, incapaz de olhar para ele depois da perda. O ultrassom de 5 meses, a Aurora de perfil, o nariz pequeno que eu sonhava em beijar. Uma mecha do meu cabelo daquela época, junto com uma de Eduardo, entrelaçadas num pequeno medalhão. A pulseirinha de maternidade que o hospital tinha preparado. Aurora Ventura, mãe Mariana. E cartas, dezenas de cartas. Com mãos trêmulas abri a primeira, datada de 23 anos atrás. Minha pequena Aurora, hoje plantei uma cerejeira para você. Sua mãe não sabe que eu estou aqui. Ela está sofrendo tanto que mal consegue levantar da cama e eu não sei como ajudá-la. Então vim aqui, para este lugar que comprei pensando em vocês duas, e plantei uma árvore. Dizem que as cerejeiras japonesas representam a beleza da vida e a inevitabilidade da morte, que suas flores caem no auge da perfeição, lembrando-nos de que nada dura para sempre. Pareceu apropriado. Você durou tão pouco, minha filha, mas você foi perfeita. Com amor eterno, Papai. Li carta após carta, cada uma escrita em uma das visitas mensais de Eduardo ao longo de 23 anos. Ele contava à Aurora sobre mim, sobre a irmã Luísa que ela nunca conheceu, sobre a vida que seguia apesar da ausência dela. Luísa deu os primeiros passos hoje. Sua mãe chorou de alegria. Eu também chorei, mas por motivos mais complicados. Cada marco de Luísa é uma celebração e um luto ao mesmo tempo. As coisas que você nunca fará. Mariana está mais feliz ultimamente. O tempo está curando as feridas dela, acho. As minhas continuam abertas, mas eu não quero que ela saiba. Ela já carregou dor demais. Este pomar é onde eu guardo a minha. Hoje você faria 15 anos. Tentei imaginar como seria, se teria o sorriso da sua mãe ou o meu jeito calado, se brigaria com Luísa como irmãs fazem, se me acharia um pai chato ou embaraçoso, provavelmente os dois. A última carta era de 3 meses atrás. Minha Aurora. O médico disse que não tenho muito tempo. Há algo crescendo na minha cabeça que não pode ser removido. Irônico, não é? Passei 23 anos com você ocupando meus pensamentos e agora algo físico decidiu fazer o mesmo. Não tenho medo de morrer. Na verdade, uma parte de mim está curiosa para finalmente te conhecer. Mas estou com medo de deixar sua mãe sozinha. Ela é forte, mais forte do que eu jamais fui. Mas mesmo os fortes precisam de apoio. Vou deixar tudo preparado. Este cofre, as provas contra meus irmãos, instruções para a Zilda. E vou pedir para Luísa cuidar da mãe dela. Ah, Luísa, sua irmã cresceu tão linda, tão determinada. Ela tem o fogo da sua mãe e espero um pouco da minha teimosia. Você teria se orgulhado dela. E ela de você. Este é o meu último segredo revelado, Aurora. Não guardo mais nada. Só amor. Montanhas e montanhas de amor que não couberam em palavras durante 23 anos. Até breve, minha filha. Papai. Eu estava soluçando quando ouvi passos atrás de mim. Luísa estava parada na entrada do pomar, o rosto manchado de lágrimas, segurando seu próprio celular, onde ela claramente tinha acabado de ver algo que mudou tudo. Dona Zilda me mostrou os vídeos. O papai, ele gravou mensagens, para mim, explicando tudo. Ela se aproximou e se ajoelhou ao meu lado, olhando para o conteúdo do cofre.
Eu tinha uma irmã, Luísa sussurrou, e ninguém nunca me contou. Nós tentamos te proteger. Eu sei. Ela pegou o sapatinho rosa com uma delicadeza infinita. O papai explicou no vídeo. Disse que vocês dois decidiram não me contar porque não queriam que eu crescesse sob a sombra de uma perda. Mas ele disse também que foi o maior arrependimento dele, que eu merecia saber que tive uma irmã que me amaria se tivesse tido a chance. Abracei minha filha quando o sol desapareceu atrás das montanhas de Campos do Jordão. Duas mulheres chorando sobre uma cerejeira plantada por um homem que transformou seu luto em um jardim. Os tios, Luísa disse finalmente, se afastando para me olhar nos olhos. Eles mentiram sobre tudo, não é? Seu pai nunca roubou nada. Foram eles que roubaram dele e agora querem roubar de nós. A determinação que eu conhecia tão bem endureceu o olhar da minha filha. A mesma determinação de Eduardo. O que precisamos fazer? O confronto aconteceu 2 semanas depois no escritório da doutora Mônica, em São Paulo. De um lado, eu, Luísa, nossa advogada e um promotor do Ministério Público que eu havia contatado. Do outro, Renato, Gustavo e seu advogado, ainda irradiando a confiança arrogante de quem acredita que o dinheiro compra qualquer vitória. Estamos aqui para discutir um acordo razoável, Renato começou. Dividimos a propriedade em 3 partes iguais, vendemos para a incorporadora, todos saem ganhando. Antes de discutirmos qualquer acordo, doutora Mônica interrompeu. Há alguns documentos que os senhores precisam ver. Ela distribuiu cópias da pasta vermelha que Eduardo havia preparado. Observei com satisfação sombria as expressões de Renato e Gustavo mudarem de confiança para confusão, depois para puro terror. Isso é... Gustavo começou, mas Renato o silenciou com um olhar. Onde conseguiu isso? Renato perguntou, a voz perigosamente baixa. Meu marido passou anos documentando as atividades de vocês. Fraude na herança do pai de vocês. Sonegação fiscal. Contratos ilícitos. Eu mantive minha voz firme. O promotor aqui presente já analisou o material. É suficiente para abrir investigações em várias esferas. O promotor assentiu. Crimes financeiros não prescrevem tão facilmente quanto os senhores parecem acreditar. Isso é chantagem, o advogado deles protestou, mas sem muita convicção. Isso é justiça, Luísa respondeu. A mesma justiça que vocês negaram ao meu pai quando roubaram a herança dele. A mesma justiça que vocês tentaram negar à minha mãe com mentiras e manipulação. O silêncio se estendeu pelo escritório. Renato olhava para os documentos como se fossem cobras prontas para o dar o bote. O que vocês querem? Renato perguntou finalmente. Desistência completa da contestação do testamento. Renúncia formal a qualquer reivindicação sobre a propriedade de Campos do Jordão. E um acordo de confidencialidade que manterá esses documentos selados desde que os senhores nunca mais se aproximem da minha cliente ou de sua filha. E se recusarmos? Então, amanhã, esses documentos estarão nas mãos da Receita Federal, do Ministério Público e dos jornais. Eu me inclinei para frente, permitindo que toda a raiva acumulada transparecesse no meu olhar. Eduardo protegeu vocês por 30 anos. Não por amor, mas porque ele queria paz para criar sua família. Essa proteção morreu com ele. A escolha agora é de vocês. 20 minutos depois, os documentos de renúncia estavam assinados. Renato e Gustavo saíram do escritório sem olhar para trás, derrotados pelo irmão que sempre subestimaram, mesmo depois de morto. 1 ano passou desde aquele dia no escritório da advogada. A chácara em Campos do Jordão não foi vendida. Em vez disso, Luísa e eu a transformamos em algo que Eduardo nunca imaginou, mas que tenho certeza de que ele teria amado. O quarto de Aurora agora é parte de um pequeno museu memorial dedicado a famílias que perderam bebês que partiram cedo demais. Um espaço acolhedor onde pais podem trazer lembranças de seus filhos que partiram cedo, onde o luto é honrado em vez de escondido. O pomar continua crescendo. Plantamos a 24ª árvore este ano, uma jabuticabeira, a fruta favorita de Eduardo. Luísa plantou uma também,
para a irmã que ela finalmente conheceu através das cartas e dos objetos preservados. Dona Zilda continua cuidando da propriedade, agora com uma equipe de voluntários que ajudam a manter os jardins e receber as famílias que nos visitam. Nas paredes da casa principal, as fotos de Eduardo foram reorganizadas. Ele ainda está em todos os lugares, comigo, com Luísa, em nossas viagens e celebrações, mas agora há um novo espaço, uma parede inteira dedicada à Aurora. O ultrassom ampliado, os sapatinhos emoldurados, as cartas de Eduardo transcritas em quadros delicados. Ela finalmente tem seu lugar no mundo, não apenas no pomar, mas em nossa história. Ontem, uma mãe jovem veio nos visitar. Havia perdido sua filha há 3 meses, uma bebê que viveu apenas 2 horas. Ela chorou sob a cerejeira quando eu segurava sua mão, sem dizer nada, apenas presente. Antes de ir embora, ela plantou uma muda de lavanda no jardim memorial. Para Clara, ela disse, o nome da filha nos lábios pela primeira vez desde o funeral, para que ela tenha flores. Fiquei observando ela ir embora, pensando em Eduardo, no segredo que ele carregou por 23 anos, na dor que transformou em jardim, no amor que preservou em cartas e objetos e árvores que continuam crescendo. Ele estava errado em esconder isso de mim por tanto tempo. Eu merecia saber. Merecíamos ter chorado juntos ao invés de separados. Mas ele estava certo sobre uma coisa. A dor não precisa ser destruição. Pode ser semente, pode ser raiz, pode ser um pomar inteiro de árvores que continuam dando frutos muito depois que quem as plantou partir. A promessa que fiz a Eduardo de nunca procurar o que estava enterrado no pomar me custou 23 anos de luto compartilhado. Mas a promessa que faço agora, a mim mesma, a Luísa, a Aurora, é diferente. Prometo que este lugar continuará sendo o que Eduardo criou. Um santuário onde o amor perdido encontra um lar. Onde pais podem plantar árvores para filhos que nunca verão crescer. Onde o silêncio do luto se transforma em flores de cerejeira que caem todo ano. Lindas e breves, lembrando-nos de que algumas vidas são perfeitas, justamente porque não duram para sempre. Eduardo me ensinou que guardar um segredo nem sempre é mentira. Às vezes é carregar sozinho um peso grande demais para dividir. E eu, Mariana Ventura, aos 56 anos, finalmente entendo que o maior legado que ele me deixou não foi a propriedade ou as provas contra os irmãos. Foi a permissão para transformar dor em propósito. A cerejeira continua florescendo. E todo mês, agora, sou eu quem senta no banco de pedra, olha para os galhos que se estendem como braços e conversa com os dois amores que me esperam do outro lado. Até breve, Eduardo. Até breve, Aurora.